Oi! Como vocês já me conhecem, eu sou a arquiteta Thay e o vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouco de como foi o meu 2025, porque eu acabei não contando para vocês, muitas coisas aconteceram na minha vida profissional, mudou completamente e eu não tive uma oportunidade de contar para vocês e o motivo também, por que eu tive essa mudança, por que eu resolvi mudar e por que as coisas aconteceram de uma forma que às vezes a gente acha que ela tem que ir por um caminho, mas ela tá indo por outro completamente diferente. E a gente não entende, a gente realmente não entende o motivo das coisas acontecerem daquela forma e a gente, muitas vezes, a gente acaba reclamando. Ah, por que não deu certo? Ah, por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Então fica aí, que eu vou contar tudo para vocês de como foi o meu 2025 e como vai ser o meu 2026, porque com certeza vai ser de grandes conquistas, mais um ano de grandes conquistas e de grandes mudanças, porque é isso, esse é o meu objetivo, de estar sempre mudando e estar sempre melhorando a cada dia. Mas antes de começar esse vídeo, tu já sabe, né? Deixa teu like, te inscreve no canal, aciona o sininho, porque tem muito vídeo bom que eu vou trazer para ti. O meu 2025, digamos que ele começou em 2024, tomando uma decisão que foi fechar o meu escritório de arquitetura. Não fechar porque ele continua com a minha ex-sócia, que mudou de cidade, teve novos desafios na vida dela que não me cabia mais, que não servia mais para minha vida. E tá tudo certo, porque cada pessoa ela precisa viver a sua vida. Cada pessoa tem que ver o que traz felicidade para ela. Não estou falando somente no lado profissional, lado pessoal, lado amoroso, toda a vida, uma vida completa. 2024 tomei a decisão de não fazer mais parte do meu escritório de arquitetura, e que eu era sócia com outra menina, e quis mudar de uma forma para ter mais uma estabilidade financeira, porque quem empreende sabe o que é não ter algo estável e acabar tendo muita estabilidade no início. Ah, mas tu foi fraca por não tentar mais. Tudo bem, cada pessoa tem um modo de ver a vida, de ver o que é melhor para si. E para mim não funcionou a questão do empreender. Eu tentei por muito tempo e para mim não deu certo. Eu sempre fui criada de uma forma que a estabilidade é sim algo muito importante financeiramente, e isso já estava afetando diretamente a minha vida profissional, amorosa, tudo, porque eu não tinha uma estabilidade, não tinha horários, e acabei não dando continuidade ao meu escritório. Dessa forma, eu entrei num processo seletivo, que é um processo seletivo que eu não imaginava como seria, que foi do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. Os dois eu fiquei muito bem colocada, optei pelo Exército Brasileiro, dá uma olhadinha aqui nessas fotos, por incorporar nessa força anteriormente, porque o processo seletivo ele é basicamente, como que eu vou explicar? Ele tem várias etapas, etapas de documental, etapas de exames de saúde, várias etapas, exames físicos, porque tu tem que estar super preparada para o que vem, que eu não imaginava que era. E que no início, sim, eu estranhei bastante, mas com o tempo as coisas foram se direcionando de uma forma muito feliz de conhecer pessoas muito importantes que hoje são na minha vida. Então eu incorporei
esse ano, em 2025, no Exército Brasileiro, em fevereiro, tive diversas... Nossa, a minha vida mudou completamente. Porque eu tive que viver algo que eu não imaginei que eu ia viver. Desafios, com certeza, muitos desafios. Porque o Exército, ele te exige uma aptidão física muito bem forte, aptidão psicológica muito forte, e isso sim foi um desafio na minha vida, e isso sim foi completamente um divisor de águas para ver o quanto eu estava infeliz na minha vida, e eu modifiquei ela de uma forma assim, ó, de um lado a parte civil, né, a vida civil, de empreender, de estar ali, de se preocupar com completamente com a vida do outro e esquecendo da minha vida. E hoje eu vivo a minha vida. Eu vivo a minha vida e eu tô muito realizada, muito realizada. Já nunca comentei com vocês porque eu precisava me estabilizar. Eu precisava ver o que era viver esse momento para contar para vocês o quanto foi gratificante e é gratificante estar no Exército Brasileiro. Eu sou sargento, terceiro sargento. Eu entrei como técnica profissional da minha área, da área de arquitetura. E é um desafio. Eu não vou contar para vocês como é dentro do Exército Brasileiro, porque isso é muito restrito. Mas é maravilhoso. É um desafio que me fez alavancar completamente a minha vida, como foi gratificante, né? Como foi feliz e como é feliz estar lá dentro. Tem muitas coisas que eu gostaria de comentar, mas eu acredito que se vocês quiserem viver, vocês podem viver. Esse processo seletivo é um processo que tu pode participar até os 40 anos de idade e ser profissional da área que está sendo liberada naquela vaga, naquele ano. E isso vocês podem procurar no site tudo do Exército como técnico temporário. Então, se vocês querem viver essa emoção de ser militar, eu indico para vocês sim, mas vocês têm que ser fortes fisicamente, psicologicamente, ter uma estrutura familiar muito bem estabilizada, porque, digamos, o meu marido, ele ficou 1 mês e meio sem ter eu, fisicamente sim, eu estava aqui em casa, mas eu estava só pensando e focada naquele curso, de o quanto foi desafiador, não dormir bem, não comer bem, emagreci bastante. E eu tive o suporte completo do meu marido. E ele foi a minha base, né? A minha família também, meus pais, mas acabei me afastando para viver aquele momento que foi eu me inseri na vida militar e para aprender, porque tu ser civil é algo... Quem já serviu, né, digamos como recruta aos 18 anos, guri, sabe como é a inserção inicial de vida militar, o quanto é diferente a vida militar para a vida civil, quanto tem várias regras que a gente tem que sim que a gente tem que se inserir, a gente tem que seguir aquelas regras, porque todo local onde tu tá tem regras e não tem porquê o militar, na área militar, ser diferente disso. Eles têm as regras deles e a gente tem que seguir essas regras. E foi lindo. O curso em si foi bem desafiador, mas foi muito bom. Um aprendizado muito grande na minha vida. E foi todo 2025 nisso, né? Esse aprendizado, porque é um aprendizado diário. Tenho colegas que são de carreira, eu sou temporária, então eu posso ficar até 8 anos no Exército. Já tenho que estar sempre ali pensando o que vai ser mais adiante, como que eu vou modificar a minha vida, porque eu gosto muito eu não gosto de oscilação.
mas eu gosto de mudanças. Eu gosto de estar sempre aprendendo cada vez mais, e isso a vida militar me deu, essa estabilidade, mas que tenha desafios diários, completamente diferente da minha área profissional. Porque sim, eu atuo como técnica em edificações, mas como arquiteta, com a formação de arquitetura. É uma área que lá dentro do quartel eu tenho que vivenciar e lidar com pessoas mais novas que eu e designar designar missões para eles, né? Do que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, de que forma tem que ser feita. E isso está sendo muito bom, porque eu gosto disso. Como eu falei, eu gosto de estabilidade, mas eu gosto de desafios, que me desafiem e que me mostrem qual o caminho que deve seguir, mas que eu possa, né, ser é um desafio diário, é um aprendizado diário. E como é um momento temporário, né? 8 anos passa muito rápido. Esse ano passou muito rápido, porque eu aprendi coisas incríveis dentro do exército e foi muito bom lidar com pessoas diferentes, de formas diferentes, de criações diferentes, de vivências diferentes. Então foi maravilhoso e está sendo maravilhoso viver esse momento da minha vida. E eu não podia não compartilhar com vocês nesse final de ano. Esse vídeo ele vai no dia hoje, né, dia 31 de dezembro de 2025. Então é um resumo de como foi a minha vida até agora. E eu espero que 2026 traga ainda muitos desafios, muitas conquistas, porque eu lutei para estar aqui, eu lutei para estar no exército. E se eu estou aqui é graças a minha dedicação, a minha perseverança, e é isso que eu desejo para vocês, para 2026, para 2027, para toda a vida de vocês. Corram atrás do que vocês querem. Não desistam, jamais desistam do que vocês querem para a vida de vocês, querem para o futuro de vocês. Vivam a vida de vocês, não vivam a vida do outro, pensando sempre. Claro que a gente tem que pensar no próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Nós temos que amar ao próximo, nós temos que pensar no próximo, mas primeiro de tudo é viver a nossa vida e sermos felizes. Porque se a gente não tá bem, o outro que nos rodeia, né, os outros que estão, o nosso próximo, não vai estar bem. Então tu não tem como ajudar o próximo sem te ajudar antes, sem estar estabilizado, sem estar emocionalmente firme, porque é assim que a gente pode mudar o mundo, é com pequenas coisinhas, e mudar a vida, a nossa vida faz com que a gente mude o mundo, faz com que a nossa atmosfera da casa de vocês mude, porque vocês estando felizes, os outros estão felizes também. E a nossa família, que está diretamente ligada a nós, eles vão perceber o quanto a vida de vocês vai dar um boom, né? Uma mudança completa quando vocês tomarem propriedade da vida de vocês. Vocês, como eu tive que fazer, não, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso me apropriar da minha vida, porque o outro tem a vida dele, tem as vivências deles, tem os desafios deles, e a gente não pode viver por eles. A gente precisa viver a nossa vida plena, feliz, radiante, querendo mudar, querendo ser feliz. Porque é isso que a vida é, né? Cada pessoa vem para a vida para viver de alguma forma, para resgatar algo que precisou para evoluir. Eu sou espírita e para mim a vivência é essa, é fazer a diferença para ti mesmo
e para os outros. Então vivam a vida de vocês, que 2026 te traga muitas conquistas, que 2026 seja de grandes realizações e que tu comemore as pequenas realizações, sim, as pequenas conquistas, porque diariamente a gente é desafiado. Então a gente precisa, conseguiu aquilo que tu queria, comemore, porque a vida é essa. A vida é para ser vivida, tá? Eu não sei se eu tô sendo clara, mas eu tô tentando explicar para vocês o que eu vivi em 2025, que como eu falei para vocês, o que eu vivi em 2025, ele foi conquistado em 2024. Ele foi modificado em 2024 para eu viver 2025. Então, viva a vida de vocês. Não deixe os outros dizerem o que vocês têm que fazer. Vocês têm que ser felizes. Vocês têm que ser felizes. Vocês precisam tomar posse da vida de vocês e deixar o outro viver a vida dele. Não é porque o outro... eu não tenho filhos, tá? Não tenho filhos, já falei pra vocês que eu quero sim ter filhos, mas ainda não foi o momento para ter. Não sei porquê, mas com certeza Deus tem um propósito na minha vida. E se não for para ter um filho meu, né, de sangue biológico, eu vou adotar, porque eu tenho muito amor para doar, e eu tenho certeza que tem crianças que querem muito amor. Então eles também querem dar amor para uma mãe e eu quero dar amor por um filho. Por que não adotar e a gente ter algo, a gente se conectar, né, e construir uma família de uma forma cheia de luz e cheia de amor. Eu não sei nem como é que cheguei nesse assunto, mas vivam a vida de vocês. Cada pessoa tem um propósito na vida. Tá, lembrei. Eu não tenho filhos. E teve um momento na minha vida que eu acabei vivendo a vida do outro porque o outro tinha filhos. É estranho falar isso. Mas eu priorizei os outros. Porque os outros têm filhos, têm mais dificuldade que eu, então eu vou ceder várias coisas. E não é assim. Por mais que eu não tenha filhos, eu tenho a minha vida. Eu tenho as minhas necessidades. Eu e o meu marido, nós temos a nossa necessidade, mesmo não tendo filhos. Nós temos a nossa família, que é aqui dentro de casa, que é eu, meu marido. A constituição da minha família é eu, o meu marido, os cachorros, então Jack, Julie e 3 gatos, que é a Gemma, a Jessie e o James. Essa é a configuração da nossa família. E tá tudo certo. Cada pessoa tem a sua vida, cada um tem que conquistar o que quer e o que almeja. Não quer dizer que tu não tenha filhos, que tu seja menos do que o outro que tenha filhos, ou que tu tenha que deixar de fazer coisas porque o outro tenha filhos. Isso é só um exemplo, tá? É só um exemplo, porque é só para vocês entenderem muitas mudanças que eu tive que fazer na minha vida e que foi muito bom. Então, se desafie, tenha coragem de mudar. Tenha coragem de mudar, mesmo que todo mundo te diga, tu é louca, tu vai sair de um escritório que é teu, porque tu arquiteta ganhava bem. Só eu sei o que foi vivido e o que eu tô vivendo agora e o que eu tô tão feliz e que eu quero sim viver cada vez mais e mudar cada vez mais. E não ter a vergonha de dizer errei, porque sim, eu errei muitas vezes e eu tô aqui para aprender. Se eu tô aqui no mundo, né, nesse planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, é para aprender. E aprender com os meus erros e melhorar. Não errar novamente aquele erro que eu tive. Porque eu errei, a gente erra, mas a gente tem que aprender com os nossos erros e não errar mais dessa forma. Então eu desejo a vocês um 2026 cheio de alegrias, cheio de alegrias, repleto de realizações, de desafios, porque a gente é motivado com cada desafio na nossa vida e que tudo passa. Se tu tá passando por um momento difícil, vai passar.
ele vai ser, daqui a pouco, ele vai se transformar num momento de alegrias. E que aquele momento é um momento, ele é momentâneo e ele vai sim se transformar num momento de alegria. Então não desiste da tua vida, seja feliz, não desiste dos teus sonhos. Os teus sonhos é o que te motiva, o que te mostra que o futuro está te aguardando. Então eu te desejo uma vida repleta de grandes conquistas, grandes realizações e muitos sonhos. Vivam os sonhos de vocês. Muito obrigada por 2025 vocês estarem perto de mim. E eu quero muitos comentários que me digam o que a gente precisa modificar em 2026 para melhorar esse canal. E eu vejo que a gente tem muitas visualizações nos vídeos, mas as curtidas acabam sendo bem pouquinhas. Então curtam muito esses vídeos, compartilhem para a família se isso ressoou e se isso tocou o teu coração e se tu acha que esse vídeo pode te melhorar um pouquinho mais. Então vivam a vida de vocês, sejam muito felizes. Mas antes de terminar esse vídeo, vocês já sabem, né? Deixa teu like, te inscreve no canal, aciona o sininho, porque 2026 vai trazer cada vez mais alegrias e realizações na vida de todo mundo. Um beijo e muito obrigada. Cheio de gratidão no coração de vocês. Tchau, tchau.